Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Basicamente eu vou estar discutindo hoje um pouco com vocês sobre a história de Sansão. Vou primeiro começar com um resumo aqui da história dele, né? Mas o foco principal é travar aqui o meio de defesa contra dois principais inimigos. Então, o primeiro tem que ver com seus desejos e inclinações, e o segundo as manipulações externas, um tipo de manipulações psicológicas, né, que muitas das exigentíssimas fazem, com pessoas incautas que acabam entrando em relacionamento com elas. Entendeu? Basicamente, assim, eu vou tentar trazer o máximo a realidade possível nesse sentido, né, de tentar argumentar, né, o ponto aqui, para poder ficar claro, de fato, de como que o Satanás, né, utiliza meios para desencaminhar pessoas que têm um alto propósito, tem algum tipo de objetivo, entendeu, a ser alcançado, e aí vai utilizar meios, então, para levar então, essas pessoas a caírem. Né? E que queda, né, foi essa de Sansão? Terminar aí nos escombros, junto com seus inimigos, né, todos mortos, simplesmente por não ter conseguido vencer suas inclinações internas e essas manipulações externas que foram feitas, que incidiram sobre ele. E aí nesse vídeo, né, a gente vai procurar trabalhar então cada aspecto, né, da vida de Sansão ali de acordo com o livro de Juízes e simplesmente trazer então os meios de defesa contra essas manipulações. Entende? A ideia não é atacar, é enxergar para poder se defender. Entendeu? Porque se fosse realmente para fazer ataque, nem valeria a pena. É melhor simplesmente focar, né? Até mesmo porque o cristianismo ele não é voltado a isso, mas simplesmente é voltado a pessoa cumprir, né? Que é a vontade de Deus. Aí, se há meios para evitar esse tipo de coisa, é melhor utilizá-los, né? De acordo com o que está escrito. Então, basicamente, a história de Sansão é narrada no livro de Juízes, do capítulo 13 até o 16. Lembrando que Sansão foi o último juiz de Israel antes da monarquia. Tá? Ele era conhecido, então, frequentemente por sua força sobre-humana, que era concedida, obviamente, pelo Espírito de Deus, enquanto ele mantivesse o voto do nazireado. Então, assim, dando um resumo, né, um geralzão sobre a história dele. Tá? Sansão, ele basicamente não era para ter nascido, mas Deus criou, então, essa possibilidade. Sansão, ele nasce, então, num período em que Israel estava sob o domínio dos filisteus. A mãe de Sansão era estéril. E aí um anjo apareceu e prometeu a ela que teria um filho, que começaria então a libertação de Israel. Então Deus viu que não tinha uma pessoa ali em específico, e aí decide trazer alguém à vida para então fazer esse tipo de serviço. Então o serviço dele era libertar Israel. E óbvio que você não vai libertar os filisteus, né, com conversinha. Você tem que eliminá-los. Era essa a função dele, entendeu? Um povo que era completamente idólatra, pareciam uns animais. E o único jeito, né, tem inimigos que não se convencem com palavras. Então, portanto, a função dele era eliminar Filisteu. Tá? Assim como outros fizeram depois, né? Só que ele poderia ter encerrado os filisteus ali, mas infelizmente não foi o que aconteceu, dados os erros. Né? Então, assim, Sansão, ele deveria ser um nazireu desde o ventre. E funcionava como? Né? Quais que eram as regras? De acordo com Juízes 13:5, né? Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto um menino será nazireu de Deus desde o ventre. E aí diz que ele não beber vinho, não tocar em cadáveres, ou fazer coisas contra a lei mosaica, e jamais cortar o cabelo. O cabelo era o símbolo, então, do voto nazireado dele, e cortar o cabelo seria a quebra do voto, né? Portanto, ele perderia os benefícios de ter o voto, ter essa aliança. Tá? Então, assim, basicamente, o nascimento, o voto nazireu, ali a parte da infância dele. Depois, na vida adulta, quais foram os grandes feitos, né? Tem vários feitos dele ao longo da vida adulta, só que a maior parte era tudo feito com base em vinganças pessoais, entendeu? Então, assim, a vida adulta marcada por conflitos contra os filisteus, só que os conflitos gerados, então, por ali relacionamentos, entendeu? Não era uma atitude de propósito ali, de eliminar eles por eliminar mesmo. Mas porque acontecia desavenças, e aí brigava, e aí acabava matando eles. Né? Então, no caso, Sansão, ele tem um episódio com o leão, de acordo com Juízes aí 14:6. Ele mata um leão com as próprias mãos. E aí depois, no episódio lá do Enigma, né, após ele ser traído no Enigma do casamento, ele quebra então as colheitas dos filisteus. E aí ele utiliza 300 raposas, né? E aí taca fogo em tudo. Simplesmente tochas amarradas às causas dessas raposas. E aí leva, então, a plantação toda dos filisteus a virar cinzas. Foi um episódio até marcante nessa questão. Mas eliminar mesmo
Nada, né? Outro episódio também bem importante é que sozinho ele derrota ali 1000 filisteus utilizando uma queixada de jumento, né, que ali estava no chão, né? E aí simplesmente de acordo com Juízes 15:15. Aí ele sai com prostitutas, ele se apaixona, né, por, se eu não me engano, Tina, né, que é uma mulher filisteia da época. E aí que ocorre esse episódio aí do, do Enigma. Tu vê que a mulher, ela traiu ele, pô, utilizando choro, utilizando métodos, artimanhas. Entende? Então, são episódios da vida dele, né? O leão, a vingança, o uso da queixada de jumento para eliminar então, os filisteus. E aí começa a derrocada então de Sansão, quando ele se envolve então com Dalila. E aí os filisteus subornam então a Dalila a simplesmente descobrir o segredo dele, o segredo da força. Então, muito longe dessas mulheres serem amigas, né? Ou procurarem ter algum tipo de relacionamento porque amavam ele, né? O objetivo era dinheiro. E o objetivo também era eliminar ele, né? Que era um empecilho para o povo delas. Então, basicamente, enquanto ele dormia, Dalila ela manda cortar o cabelo. E Sansão acaba sendo traído aí, depois de várias tentativas frustradas dela. Simplesmente ele acaba revelando que o segredo da força era o voto a Deus, é simbolizado pelo cabelo. Se cortasse os cabelos, simplesmente ele perderia tudo. Né? E simplesmente revelando então o segredo, ele tem os seus cabelos cortados, é capturado, tem os seus olhos vazados e furados. E então, portanto, é levado para Gaza para trabalhar como escravo. Eu lembro quando eu era criança, né, que eu assistia esses filmes do Sansão aí. Eu sempre pulava essa parte, né, porque a visão que muitos filmes, que muitos desenhos até colocam é que ele é um herói, né? E não um bobalhão, um emocionado, pessoa fraca emocionalmente, entendeu? Que foi manipulado e não conseguiu nem controlar seus próprios desejos, né? Mesmo tendo tanta força, e terminar do jeito que terminou. Então, você vindo de chacota, de bobo da corte num templo de um deus pagão, dentro da Filístia. Então, era deprimente. Aí eu pulava a cena para não ver aquilo, porque a visão que se passava no filme é que ele era um herói. Entendeu? E um herói não pode virar motivo de piada e ser, de certa forma, assim, servir de espetáculo, né, para um povo ímpio como foi. Entendeu? E era uma quebra de expectativa assim, muito grande, né? Cenas fortes até. Entendeu? Os caras furando o olho dele, ou então queimando o olho, que tem outros filmes também que mostram isso. Então é brutal, né? A coisa. Tá? Então esse basicamente foi a derrocada de Sansão, ele cai. Tá? Só que aí a história não termina dessa forma. No banquete, então, que eles fazem ao deus Dagon, né? Que é o deus pagão da Filístia. Sansão, então, com o cabelo voltando a crescer, foi levado então para o local para ser humilhado. E ali, naquele último momento, ele clama a Deus e pede força pela sua última vez. Se posiciona então entre duas colunas centrais que sustentavam o templo, derruba as colunas e morre junto com os seus agressores, né? Seus inimigos. E aí diz lá em Juízes 16:28, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora só esta vez. E aí Deus concede a força e aí ele consegue derrubar as colunas e diz o relato bíblico que ele matou mais pessoas em sua morte do que em toda a sua vida. Não é um resumo da vida de Sansão, não. Agora, se fosse sumarizar isso em capítulos, não? Capítulo 13, o anúncio do nascimento, então as regras do nazireado, 14, o casamento então com aquela filisteia lá, Tímina, e o enigma do leão e do mel. Capítulo 15, Sansão queima as searas e mata 1000 homens com a queixada de jumento. O 16 tem que ver com o relacionamento com Dalila, sua prisão e a sua morte no templo. Aí basicamente 4 capítulos que vão ilustrar a história de um dos que deveriam ser mais promissores até que outros, inclusive patriarcas, né? Então, assim, basicamente o Sansão ele esteve muito aquém do que poderia, né, se tivesse controlado seus desejos e tivesse o conhecimento para lidar com manipulações e artimanhas femininas. Assim, a princípio, indo procurar mulher onde não era para procurar, entendeu? Então é bem complicado. Tá? Que lições que podemos aprender, então, da história de Sansão? A primeira lição, né, que é uma das mais importantes, é que ter um talento ou um dom não substitui a necessidade de ter caráter e foco no propósito para o qual ser chamado.
Então, negligenciar o propósito. Ele ficou brincando, entendeu? Com gente que era inimigo. Então, até naquele livro lá do Robert Greene, lá, o 48 Leis do Poder, lá fala para eliminar os inimigos, literalmente. Entendeu? Porque se você der alguma chance, eles voltam e te atacam, até mais fortes. Entendeu? Então, elimine o. Exceto em alguns casos, eu não lembro se essa lei tem inverso ou não, mas no caso dele ali, o propósito era eliminar os filisteus, expulsar eles das terras, né? E se possível fosse acabar com tudo. Entende? Só que ele negligenciou, ele recebe um chamado sagrado, mesmo antes de nascer, mas usava o dom para briguinhas, vinganças pessoais, satisfação própria, em vez de focar no bem do povo dele, que ele era um destacado, ele era um homem líder, entendeu? Um juiz de Israel, o último dos juízes. Então, assim, que mulher dentro do povo lá não ia querer ficar com ele? Então, só que não, tem que ir atrás de outras que são mais agradáveis aos olhos. Aí começa essa questão, né, não só do libido em si, mas de agradar, de levar em conta a aparência acima do caráter. Entende? Ah, porque me agradava os olhos. Aí vai lá. E aí descobre que a mulher muitas vezes era prostituta, se vendia por dinheiro. Aí fazer o quê, né? Simplesmente não tem como esperar uma coisa boa vindo disso. Entende? Uma lição que de fato mostra que talento e dom não substitui nada. Não substitui o caráter. Entendeu? O perigo de negligenciar o propósito. A questão da força física também é uma lição número 2 aí, ó. Não substitui o domínio próprio. Quer dizer, domínio próprio, né, a qualidade interna ali, inabalável, né, de quem realmente construiu na rocha, um caráter sólido, similar ao de Cristo. Isso daí vale muito mais do que ter força física, porque ele era facilmente manipulado pelas mulheres. Entendeu? Ah, faz isso aqui, senão, se você não me ama. Então, todo um emocionalismo ali, né? Isso que dá a pessoa ser muito escravoceta, entendeu? Falando da realidade mesmo. De ficar sendo escravo ali de. Que nem o Ronks fala no grupo lá de genitália feminina. O cara não pensa, não raciocina. Entende? Não interessa se é inimigo, se não é. Não, tem que seguir o momento, né? O fluxo. E aí simplesmente ele tinha força física e tal, mas não tinha domínio próprio. Portanto, ele era justamente fraco no ponto ali que é a mais sensível, né? Que é fraco, a fraqueza interna. Entende? De não conseguir dizer não. Entende? De continuar. Apesar dos avisos, entendeu? E também das consequências possíveis, né? Que viriam através dos atos. Então ele conseguia rasgar um leão, conseguia carregar portões pesadíssimos de uma cidade nas costas, levar isso até determinada distância, mas os próprios impulsos e emoções dele o traíam, né, porque ele não conseguia controlá-los. Entende? Então aí mostra a lição verdadeira de que a força real ela reside no autocontrole. Entende? O autocontrole, que muitos pegam aí do estoicismo, né, atualmente, mas já está na Bíblia. O autocontrole, domínio próprio, Gálatas 5:22. De acordo com Provérbios também, no capítulo 16, melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, que controla o seu ânimo, do que aquele que toma uma cidade. Então, muito claro isso nas escrituras, essa questão, então. Então, assim, só recapitulando, né? Negligência do propósito. Então, o talento ou dom não substitui a necessidade de ter um caráter forte. A necessidade do autocontrole. Força física não substitui domínio próprio. E aí um ponto também chave, né? Porque ele não ia ter com os do povo dele, né? Ele escolhia mais companhias. E ainda por cima ficava testando limites, querendo quebrá-los. Então, basicamente, qual que é a lição aqui, né? A queda, ela raramente acontece de uma vez. Então, o que você vai fazendo? Você vai fazendo concessões. É bem parecido com um acidente de avião. É um negócio construído, entendeu? Então, no caso aqui dele, ele foi fazendo concessões pequenas. Não, isso aqui, isso ali, não, vamos casar aqui com uma mulher aqui, entendeu? Ficar com outra ali. E aí, indo fazendo concessões. Aí com Dalila começou a. Não, tá perto dos cabelos, né? E aí já foi chegando, foi contando o segredo. Concessões, entendeu? Ao invés de simplesmente fugir ou simplesmente pegar e sair fora, né? Que era o certo que deveria ser feito, entende? Então, assim, basicamente, o que Sansão fazia, né? O relacionamento com a Dalila, né, foi o ponto final, então, de uma série de concessões que ele fez. Ele começou, então, se aproximando do mal, indo até as cidades da Filístia, brincando com o perigo, mentindo para Dalila sobre sua força, até então, finalmente entregou o segredo. E aí foi o fim, né? Queda. Daí que queda, né? Ser humilhado daquele jeito.
E aí depois, uma última lição aqui tem que ver com essa questão de que os rituais externos eles não sustentam as habilidades, mas é a aliança com Deus. Então o poder não estava no cabelo. O cabelo era um mero símbolo externo da consagração. Tá? Quando ele permitiu então que o cabelo fosse cortado, ele estava, na verdade, rompendo a última ligação que tinha com Deus. E aí foi a queda final. Tá? Não importa o quão longe alguém tenha caído, mesmo assim Deus perdoou, né? Então, assim, sempre Deus perdoa nesses pontos aqui, e aí né, ele utiliza então os fracassos muitas vezes para cumprir seus planos, mas é simplesmente uma rota alternativa né, que ele acaba criando ali para levar a pessoa a pelo menos cumprir minimamente o propósito. Tá? Sansão poderia ter ido muito além, só que ficou muito aquém do que realmente era o esperado, mesmo matando mais na sua morte do que em sua vida. Tá? Então, assim, Deus ele até oferece o perdão e tal, mas só que as consequências infelizmente ficam. Né? Então, assim, se a gente fosse refletir né, sobre cada aspecto dessa história aí dele, o maior inimigo que a gente enfrenta hoje em dia somos nós mesmos. O inimigo interno. Entendeu? É a sua libido, é a sua inclinação, a sua lascívia, o seu desejo. E daí que vem o seu sofrimento. Entende? Os desejos, a falta de disciplina, os defeitos de caráter. Esse aí é o maior inimigo. E as manipulações externas que vêm, elas são simplesmente meros catalisadores ou meios pelos quais aquela ação do que já está dentro ela vai ser manifesta. Entende? Que tipo de erros que o Sansão cometeu né, em relação às mulheres? E aí por que ele cai nesse ponto né, específico? Porque era a tentação dele. Né? Então, basicamente, aí, os erros em relação às mulheres não foram eventos isolados. O que acontece é que simplesmente isso revelou um padrão de comportamento que muito cara tem hoje, né, que simplesmente leva eles à desobediência espiritual através do elemento carnal. A falta de autocontrole e vulnerabilidade emocional você manifesta né, nesse ponto. Então, assim, basicamente, o que ele fez? Os erros no tocante às mulheres. Né? Ele vai buscar mulheres em território inimigo. Entendeu? O primeiro grande erro foi procurar uma esposa entre os filisteus. Como é que você vai casar com um inimigo? Não tem como dar certo isso daí. Entendeu? O cara tá procurando seguir os propósitos de Deus e tal, e vai lá e casa com quem não é pra casar, entende? E aí aquela mulher vai ser literalmente, nem o Tertuliano falava no passado, vai ser a porta do diabo na vida daquele cara. E o contrário também é verdade, né? Tem muita mulher também que faz isso. Mas né, são escolhas individuais, né? Fazer o quê? O que Sansão ignorou? Ignorou os princípios do povo, os conselhos dos pais. Até os pais mesmo dele questionaram, né? Só olhar o capítulo 14:3 lá, né? Não há mulher entre os teus parentes. Veja só, o cara é destacado. Tinha um status social mais elevado entre os israelitas. Que mulher que não ia querer ele? Entendeu? Só que não, tem que ir no povo inimigo, porque lá elas são mais bonitas. Né? Se duvidar, estavam cheias de maquiagem. Entende? Então é muito brutal. Até os filmes mesmo eles relatam e trazem um pouco desse ponto, né? Que tipo mostra as israelitas sem nada, né? Mas aí as do outro povo é pintura nos olhos, é unha grande, é tudo pintado ali, um monte de adereços, adornos e pérolas e ouro e prata e não sei o que, aí dá uma aparência mais vistosa. E aí o cara vai nessa aparência aí, mas é só jogar água na cara ali que ele perceberia com quem que ele estava falando. Então, assim, ele priorizava muito a aparência em detrimento do caráter, não analisava frutos. Jesus diz: pelos seus frutos os conhecereis. Né? Colhem se porventura figos nos abrolhos ou uvas dos espinheiros. A Sansão era guiado pelos olhos. Né? E curiosamente na história ele tem os olhos vazados. É a primeira coisa que os caras fazem. Entendeu? Quer dizer, o meio pelo qual você vai cair na tentação é o primeiro meio que vai ser destruído. Ele caiu pelos olhos e teve depois os olhos vazados para ver se aprendia a lição. Infelizmente tem muito cara que se ferra né, com mulher. E mesmo depois de ferrado, ele não aprende. Ele continua, entendeu? Não interessa se quantos problemas, quantos processos na justiça tem. O cara continua ali. Não tem que seguir a inclinação carnal né, até o limite, até ser eliminado de fato. Sansão então é guiado pelos olhos. Não, porque, inclusive, você lê lá na Bíblia, né, toma-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Né? Ele repetia esse padrão constantemente de se envolver com prostitutas, entendeu? Se envolver com mulheres que se vendem facilmente por dinheiro, até por menos né, também.
Entende? E expõe essa característica delas, né? Tem muita mulher mau caráter também que tá ali com o cara só pra ter algum privilégio, algum benefício com algum outro homem que ela considera maior, né? Aí, no caso, o cara, quando é fraco emocionalmente, ele vai ceder todos os desejos dela e simplesmente vai jogar a aliança com Deus fora. Foi o que Sansão fez. Entende? É um erro pior que o de Adão, né? Vai ser bem que em termos de consequência, o de Adão foi muito pior. Né? Porque no caso, só Sansão que morreu. No caso de Adão, toda a raça, né, foi junto. Então é complicado. É bem complicado. Entendeu? Confiança equivocada, vulnerabilidade. Né? Sansão foi revelando seus segredos profundos a mulheres que já haviam demonstrado falta de lealdade. A primeira lá que ele casou, traiu ele, ficou com medo de morrer, né? E aí revelou o segredo do enigma lá pros filisteus. E aí ele teve que pagar, né? Viu que não ia ter como pagar. Não, vamos matar todo mundo. Ao invés dele cumprir o propósito porque Deus tinha pedido. Né? Não, virou uma vingancinha pessoal. Né? De alguém que tinha umas paixões, né? As emoções. E tem muito cara que é assim, entendeu? Muito cara betão aí que a esposa trai. Daí ele vai querer matar o outro. Entendeu? E depois se mata. Emocionado. Aí a mulher fica com o ego todo lá em cima. Ela tá vendo? Ó, destruir dois numa tacada só, né? E o diabo por trás dela rindo. Entendeu? Dois caras indo pro saco. Numa tacada só. Né? Que dentro da visão das trevas é melhor ainda. E simplesmente mortos por seus próprios desejos. Né? Na verdade, eram como se fossem cadáveres vivos. Né? Eles só precisavam ter a morte física mesmo. Porque eles se venderam por tão pouco, por migalhas. E aí simplesmente tem sua vida toda destruída. E aí tem muito cara que vai lá, é traído, né? Pega os cornos aí, a mulher trai, e aí vai lá tirar satisfação com o outro, aí um mata o outro. E aí ela no final, não, tá vendo? Dois se mataram por mim, né? Achando que é uma deusa rara, que nem essas coaches aí estão falando. É bem brutal a coisa.